Cadê a música? Oh, José Grosso querido, e por nós luta e padece, nossos corações reunidos nas asas leves da prece, que as bênçãos de paz e luz lhe sejam sempre aumentadas na estrada que nos conduz para as celestiais moradas, na formação do ambiente, na proteção deste teto, nós te sentimos presente na distribuição de afetos, nas expansões de alegrias que fundem a nossa emoção. Nós rogamos a Maria, a sua iluminação. Nós rogamos a Maria, a sua iluminação. Vocês vão ler uma página antes de começar? Da reunião mediúnica não lê, não. Tá, ok. Graças a Deus, graças a Jesus, aos espíritos trabalhadores da luz e da paz, aqui nos encontramos reunidos mais uma vez. Que possamos ter o concurso amigo desses professores amáveis, desses nossos irmãos que enchem a nossa vida de alegria, por podermos participar de reuniões de aprendizado como essa. Que nossa noite seja de muito proveito, de muitas trocas, sempre em nome de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje é o número 34. Ô, Helder, você está com o livro? Tô sim, Luz. Você pode ler o 34, por favor? 34, só um segundo. Só um segundo, Luz. Equivocar-se-ia esse, estranhamente, sobre nossa maneira de ver, se supusesse que aconselhamos negligenciar os fatos. Foi pelos fatos que... Helder, a sua tradução está muito diferente, não está, não? Eu estou lendo aquele, como é que fala, o livro dos médios daquela editora da mesma do livro dos espíritos que a gente usa no... Questão, Helder, é a questão 282. Item 34. É o 282 no 34. 282, item 34. Isso. Me perdi. Peraí, gente, lá pra frente. A evocação no instante da morte é mais penosa para o espírito do que seria mais tarde? É isso. Algumas vezes é como se vos arrancassem do sono antes que estivessem completamente despertos. Há, entretanto, os que com isso não ficariam nada contrariados, e mesmo que isso ajuda a sair da perturbação.
Pode comentar, Helder? Algum? Quer comentar? Termina, alguém vai... Não. Alguém vai comentar? Lê tudo. Olha eu me metendo. É tudo igual. O Helder, então leu 35 e a observação. Aí depois comenta, que vai encerrar essa parte aí, por favor. Ô, Lúcia, dá licença antes dele ler o 35, porque apesar de ser sobre evocação, essa da 34, ela tem um caráter mais generalizado. E aqui, a 35, ela vai ser em caráter bem especial. Ela vai te falar especificamente. Então, é bom deixar claro a 34, apesar de ser uma resposta clara, mas a gente deve lembrar sempre de que essas evocações hoje já não funcionam da mesma forma. A gente já não evoca mais, não há essa necessidade de fazer uma evocação de espíritos, né? E nem esse comportamento. Esse tipo de evocação foi muito feito, e eu acredito que hoje não seja feito em lugar nenhum, mas ele foi muito usado na época da codificação da doutrina. Tanto quando falamos, semana passada a gente chegou a falar alguma coisa sobre esse assunto, essa pergunta, e como lembramos da situação até dos espíritos que tem mencionados no céu e inferno, né? Onde estão ali várias evocações de espíritos de toda a gama de espíritos de todo tipo, dos mais atrasados, dos nossos irmãos menos evoluídos até os mais evoluídos, como é que se dava aquela circunstância. Então, hoje a gente fica até pensando como poderia se dar isso e não é usual. Mas a resposta aqui, é clara, era mais para deixar essa fala, Lúcia, porque hoje realmente a gente não tem esse hábito. Pelo menos se nós seguirmos o que a gente estuda e a doutrina manda fazer hoje, nós não fazemos isso nas nossas reuniões, mesmo as reuniões fechadas. E muitas vezes, só colocar um adendo, a gente fala em evocação, e a gente falou isso bastante, evocar é chamar, mesmo não precisa ser verbalmente. A gente evoca pensando, né? E muitas vezes a gente quer a companhia, vamos dizer assim, do ente querido nosso que partiu, e aquele sofrimento todo, a gente acaba evocando aquele irmão para junto de nós, de alguma maneira. Então, só que nós nunca sabemos, de fato, por melhor que aquela pessoa possa ter sido, por mais reta que tenha sido a conduta dela dentro da conduta normal de um ser humano, a gente não sabe em que situação espiritual ela se encontra. Se ela está muito... Porque muitos espíritos, apesar de estarem bem, mas eles não se sentem muito bem ainda, sendo evocados e chamados por nós. Se sentem tristes porque falou que eles estão, de uma certa forma, em um período de readaptação ao mundo espiritual onde eles se encontram. Então, por isso a gente hoje até fala, para não ficar chamando, não ficar pensando, mas aquele que perde um ente querido tem esse hábito, muitas vezes, de chamar por pensamento. E muitas vezes estamos em reuniões fechadas, onde há comunicação com os espíritos, nós não fazemos evocações nessas reuniões, mas o pensamento contínuo de uma pessoa, chamando em silêncio um ente que já partiu, pode até trazê-lo a essa reunião, mas a gente sempre diz que isso não consiste uma coisa usual e nem tampouco deve ser feito. O espírito deve se comunicar quando ele tem condições, quando é permitido por Deus. Então, a gente estuda porque a gente precisa saber, né? Só isso, gente. Desculpa. Não, tá certo. 35. Sim, essa mesma questão. Leonardo, tá cortando. Oi, Léo. Sim, tá cortando muito. Tá cortando. Não sei se todo mundo tá cortando. Essa questão, pode continuar. Pode continuar? Pode, Helder. Pode sim.
Como o espírito de uma criança morta em eternidade pode responder com conhecimento de causa quando em sua vida não tinha ainda a consciência de si mesmo? A alma da criança é um espírito ainda envolvido nas faixas da matéria, mas liberto da matéria, goza de suas faculdades de espírito, porque os espíritos não têm idade, o que prova que o espírito da criança já viveu. Entretanto, até que esteja completamente liberto, pode conservar na sua linguagem alguns traços característicos da infância. Nota: a influência corporal que se faz sentir por tempo mais ou menos longo sobre o espírito da criança se faz igualmente algumas vezes notar sobre o espírito daqueles que morreram em estado de loucura. O espírito em si mesmo não é louco, mas sabe-se que certos espíritos creem, durante algum tempo, serem ainda deste mundo. Não é, pois, de se admirar que no louco o espírito se ressinta ainda dos entraves que durante a vida se opunham à sua livre manifestação, até que esteja completamente desprendido. Esse efeito varia segundo as causas da loucura, porque há loucos que recobram toda a lucidez de suas ideias imediatamente depois de sua morte. Alguém quer comentar? Alguém quer comentar essa questão? Um fato interessante é algumas reuniões são muito especiais e elas são reuniões realmente muito tocantes. Elas recebem comunicação de crianças desencarnadas, né? Por diversos motivos, elas estão no plano espiritual e essa fala delas ainda, como criança, não às vezes não tão forte, mas o sentimento que elas muitas vezes passam para nós é como se elas ainda fossem crianças e elas geralmente são crianças que chegam com medo, estão perdidas, enfim, desencarnam de maneiras muito diversas e que fazem com que aquele espírito permaneça durante um tempo, muitas vezes até ele ser levado à mesa mediúnica para que alguém converse com ele e ele possa despertar e passar a se ver como um espírito já adulto novamente, né? Mas tem espírito, como falou aqui, ele permanece com essa fala, com esse modo de pensar e de agir, como se fosse uma criança, durante um bom tempo. Eu já vi isso muitas vezes na mesa mediúnica e é muito tocante, é muito até comovente, para dizer para vocês. Criança, deixa eu falar. Eu estou com problema aqui. De tossir. Cláudia, nós chegaram já muitas crianças na nossa casa e quando elas chegam, elas ficam falando tio, né? O tio, porque você recebe, e eu converso às vezes. Aí fala tio, o tio está aqui, conversa. É muito difícil quando uma criança chega lá, aquilo me toca muito. Eu não sei, que eu tenho uma relação muito grande com criança, eu não sei. Aquela criança toca muito, ele procurando a mãe, procurando o responsável. E também, Cláudia, eu não sei se você lembra, a gente não vai falar quem é a pessoa, né? A Alessandra não conhece, mas quem é de Macaé conhece a pessoa. Essa pessoa, ela é conhecida de seu Ivan, de Neuza. Moravam lá perto daquele canto da casa dela. Não é assim, amigos, né? Então, como ele sabia que seu Ivan era espírita, Neuza era espírita, então a criança morreu assim, de forma assim, de repente. A criança morreu de forma de repente. Então, a criança, eles foram conversar com seu Ivan, para seu Ivan e Neuza explicar sobre o desencarne, que ela filho único, foi uma coisa muito dolorosa. A mãe estava velando, tomando conta o tempo dele todo, que ele estava doente. O minuto que ela saiu,
ele morreu. É que ele estava doente, ele estava com uma doença galopante. Morreu. Então, um dia ele apareceu lá no Divino. Aí fala seu Ivan, e Deus é que recebeu, né? Fala seu Ivan, saber quem era a criança, quem era o espírito. Primeiro ele se apresentou como um adulto. Ele apresentou-se como adulto primeiro. Valquíria do tempo de Valquíria lá. Ele apresentou-se. Eu sei quem é. Eu lembro também, Lúcia. Eu lembro também, Lúcia. Então, a senhora também, né? Ele apresentou-se primeiro. É muito antigamente, muito tempo. Ele apresentou-se primeiro como adulto, aí depois, para saber, para a sua Ivan identificar, ele apresentou-se como criança. Lembra, dona Maria, disso? Ele apresentou como criança. Inclusive, a mãe dele, depois, foi à mesa mediúnica, parece, frequentou, não lembro bem, né? Ela frequentou um templo divino. Frequentou um tempinho só o divino. Aí, a criança, a mãe e o pai, a criança veio só para... morreu daquela forma, só para unir o pai e a mãe. Ali fez procurar uma religião, que foi o caso. É um caso desse assim. E ele e a mãe, acho que não queria ter mais filho. E ele pediu para que a mãe recebesse os irmãozinhos, não sei o quê. Eu acho que ela teve mais uns 2 filhos ou 3, né, Valquíria? Ela foi embora do Brasil, não foi? Mais 2. Tem mais 2. Ela foi embora do Brasil, né? Ele foi embora do Brasil. Acho que mora até hoje fora, né? Mora fora. Mora fora do Brasil. Nesse caso em especial, Lúcia, o espírito, ele já tinha, ele sabia que ele já tinha assumido a característica, isso aí já é diferente. Ele já tinha assumido as características de adulto. Ele usou essa fala dele de infância somente para ser reconhecido. Agora, o que eu falei antes, não. Ele ainda não se reconhece adulto. Ele chega falando como criança e só depois que ele é conversado é que ele volta a se sentir como adulto. Esse menino, eu sei quem é, eu lembro, mas ele já tinha essa consciência. Ele tinha bastante consciência da vida espiritual até, o que eu lembre. E ele se apresentou como criança só para ser reconhecido mesmo. Não, eu sei, só contei esse caso que houve no Divino. Eu sei que as crianças, que os irmãozinhos que vão lá, eles vão como criança mesmo, na barra mesmo, pedindo ajuda, assim, para pedir, eles estão fugindo, sabe, para lá, e vai à mesa mediúnica, essas coisas todas, como criança mesmo. Pede ajuda, tia, me ajuda, tia, né, essas coisas todas. Olha, Sandra, quer falar alguma coisa? Não, eu acho interessante, na verdade, esse reconhecimento, essa consciência, ele compara também ao encarnado, quando desencarna, que ele está num estado de loucura, né? Quando ele tem um desequilíbrio e tal, ele não é louco, né? A loucura, na verdade, pode ter várias causas, uma obsessão, alguma coisa que ele carregue, né? De vidas passadas para essa. Então, quando ele desencarna também, ele pode, naquele momento, ainda se perceber assim, mas ele vai logo ter essa percepção, né? De novo, voltar para o estado dele, né? Das vidas passadas, assim, se reconhecer. Assim como a criança também, né? Ela vai se reconhecer. Ele faz um tratamento, para ele voltar a essa condição, né? Ele tem que fazer um tratamento, né, Cláudia? Não, nem sempre. Às vezes ele tem, como muitas doenças, não é só que acometem o espírito e ele perde a noção de si mesmo, aquilo por ser de repente uma prova, uma expiação para ele, mas a doença não acompanha ele depois, é isso que a Alessandra está falando, ele não acompanha, ele se sente limitado, como muitas vezes a gente vê outros tipos de limitações chegarem à mesa, o espírito achar que está sem um membro, enfim, outras coisas, mas a idiotia, ela por ser uma coisa que atinge a mente da pessoa,
Então, a gente acha que o espírito vai permanecer naquele não é espiritual. Isso é um fator físico. Acabou, quando ele precisa de tratamento para isso, ele recebe, mas nesse caso em especial, não é passível de tratamento porque não é do espírito, é do corpo físico esse problema mental que ele traz. Então, é só o tempo dele recobrar. Eu estou falando assim do tratamento, é porque quando nós saímos daqui, saímos um pouco fragilizados. Sim, sim, como toda doença. Aí precisa de uma recuperação, mesmo consciente, o espírito precisa de se recuperar daquilo tudo que ele passou, sofreu aqui, não é? Sim, precisa sim. se recuperar. Alessandra, desculpe, eu cortei você, parece, não cortei? Alessandra, eu acho que eu cortei você, não cortei? Acho que eu cortei sua fala, não cortei? Não. Cortei, não? Cortou, não. Não. Então, lê a outra aí, Alessandra, por favor. Leio sim. A 283. Agora a gente vai falar sobre as evocações dos animais. 36ª, né? Pode evocar-se o espírito de um animal? Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por certos espíritos incumbidos disso, para animar novos seres em os quais continua ele a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos não há errantes, espíritos de animais, porém unicamente espíritos humanos. Vou ler logo tudo para depois a gente falar. Como é então que, tendo evocado animais, algumas pessoas hão obtido resposta? Evoca um rochedo e ele te responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sob qualquer pretexto. Então, acho que está claro aqui que, na verdade, não é não tem o espírito do animal, né? É um espírito que acaba brincando assim, né, com a situação e tomando a frente. É isso mesmo, Cláudia? Tá certo, claro. Não deixar, tem mais gente aí, gente. Não, tá certo, Alessandra. Uma coisa, eu acho que a internet... Tá me escutando direitinho? Tá, pode falar, Leandro. Então, eu achei fantástica uma coisa nessa resposta. Aqui, um pedacinho aqui em cima. Tá. Vamos lá. Animais, tal, em os quais continua ele a sua obra de elaboração. Eu escutei esse termo de elaboração, uma vez foi em psicologia e em psicanálise, porque fala da construção da personalidade, fala sobre o ego e tudo, e fala que nós, né, estamos em constante elaboração, em processo de ressignificação. E o finalzinho dessa questão, dessa resposta, que fala assim no mundo dos espíritos não há errantes, espíritos de animais, porém, unicamente espíritos humanos, ou seja, o princípio inteligente que precisa passar por todos os estágios até atingir a consciência, né? Que nós também estamos em processo de despertar, né? Cada vez mais em estágios evolutivos diferentes e evoluindo, é claro, sempre adiante e alcançando essa consciência, né? É a certeza que eles dão, né? De tudo que a vida, né? Alcançar esses reinos, né? Esses estágios, né? Assim, eles colocam de uma forma que não há vida mais importante do que a outra, né? Porque tudo que tem vida está evoluindo e igualmente tudo tem que ser respeitado. Acho que essa resposta ela coloca bem isso, né? Assim, respeite a tudo porque tudo está evoluindo, né? Tudo contribui. Bem, eu vejo dessa forma, né? Porque é tão falado no espiritismo às vezes sobre a relação dos animais, né? Animal quando morre, desencarna, é possível falar com o animal, tá. Essa coisa
a gente só estudando realmente doutrina pode ter uma consciência, a consciência da importância de se respeitar outros reinos, né? Que às vezes a gente não tem ou foge da mente até durante a vida, né? Talvez até nós que tenhamos uma certa consciência dentro do espiritismo, da doutrina cristã, nós por vezes acabamos desrespeitando outros reinos, né? E esquecendo a importância de todos eles. Léo, aí você falou agora e eu peguei o começo da resposta, eu achei interessante. Na verdade, tem o princípio inteligente, né, que habita aquele ser ali. Esse princípio inteligente, ele fica lá em estado latente, e aí alguns espíritos, ele coloca que certos espíritos incumbidos disso, eles se apossam, né? Pegam esse espírito inteligente para animar novos seres. Acho que seria um processo isso, né? Reutiliza aquela força vital na formação de outros seres vivos, animais. Não tem evolução como o espírito humano, que evolui a cada encarnação, na erraticidade. O espírito do animal, que é a força vital dele, não evolui, não reencarna evoluído, mais evoluído, reencarna sempre como animal, daquele mesmo jeito que ele desencarnou. Ele morreu e volta do mesmo jeito, ele não volta mais evoluído, como nós tentamos voltar melhor, né? Para poder melhorar cada encarnação. O animal não tem isso, ele vai do mesmo jeito que ser animal, você sempre animal. Cachorro, você sempre cachorro. Cavalo, você sempre cavalo. Não vai evoluir, ele só aprende aquilo que o homem ensina. Ele evolui dentro da cultura, da evolução do seu dono, do lugar em que ele está. É o homem que faz o animal da forma que ele está. Ele, por si, ele só tem reflexo, só tem evolução daquilo que é ensinado, mas até um certo limite. Não é como a gente que evolui por toda a eternidade, sempre evoluindo, né? Bom, eu compreendo assim. Cláudia aí vai saber explicar se é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Não é isso, Cláudia? Tem Elsa, tá quietinha ali, ó. Elsa, você sai do quietude aí, fala alguma coisa. Aí, dá uma luz aí, Elsa. Deixa de graça. Isso tem observação para ler. Observação para completar. Eu vou ler. Tá tudo bem, Valéria? Valéria está quieta? Não, é que mamãe está com a dorzinha no ombro, aí eu estou fazendo um reiki nela, enquanto a gente vai conversando, tá? Então tá. Ela vai melhorar. Tá lá, então. Vou ler a nota aqui, então, tá? Pela mesma razão, se evocar um mito ou um personagem ou uma personagem alegórica, ela responderá, isto é, responderão por ela. E o espírito que, como sendo ela se apresentar, lhe tomará o caráter e as maneiras. Alguém teve um dia a ideia de evocar Tartufo, e Tartufo veio logo. Mais ainda, falou de Orgon, de quem deu notícias. Quanto a si próprio, imitou o hipócrita com tanta arte que se diria o próprio Tartufo, se este houvera existido. Disse mais tarde ser o espírito de um ator que desempenhara esse papel. Os espíritos levianos se aproveitam sempre da inexperiência dos interrogantes. Guardam-se, porém, de dirigir-se aos que eles sabem bastante esclarecido para lhes descobrir as imposturas e que não lhes dariam crédito aos pontos. O mesmo sucede entre os homens. Aí a importância do estudo, né, do médium estar sempre estudando para ter a percepção, né, para não estudar doutrina, né, praticar, né, a prática também, né, da doutrina, do evangelho, para poder não se deixar enganar, né. Vou continuar aqui para a gente terminar. Um senhor tinha em seu jardim um ninho de pintacil, pelos quais se interessava muito. Certo dia, desapareceu o ninho. Tendo-se certificado de que ninguém da sua
caso era culpado do delito, como fosse ele médium, teve a ideia de evocar a mãe das avezinhas. Tranquiliza-te quanto à sorte de meus filhinhos. O gato que, saltando baixo dos arbustos, assim como os passarinhos, que não foram comidos. Feita a verificação, reconheceu ele exato o que lhe fora dito. Deve-se-á concluir ter sido o passarinho quem respondeu? Certamente que não, mas apenas um espírito que conhecia a história. Isso prova quanto se deve desconfiar das aparências e quanto é preciosa a resposta acima. Evoca um rochedo e ele te responderá. Veja atrás o capítulo da mediunidade dos animais. Interessante, né? Essa passagem bem... Até uma cadeira bem pra gente, né? Pode te responder. Exatamente. Aí a gente lembra das mesas errantes, né? Que quando se perguntava as coisas, copo, isso e aquilo, e respondiam, não seriam os objetos, não é isso? A gente sabe que eram espíritos que ali estavam e que se utilizava daquela pergunta das pessoas para responder daquela maneira. Não seriam os objetos, né? Seriam os espíritos que ali estavam, o que despertou Kardec para descobrir isso, né? Desvendar esse mistério, como que podia acontecer isso. Aí que ele percebeu que tinha essa força inteligente agindo diante dos objetos. E começou tudo, né? E a gente deve pensar o seguinte, a gente está achando até engraçado, né? Se eu ouvir essa história, uma pessoa evocando um passarinho, mas por isso que fala da necessidade do estudo para todo mundo, né? Para o médium só não, para todo mundo. Se você está dentro da doutrina, você tem que aprender a estudar e saber, porque a gente ouve os pedidos mais estranhos, gente. As pessoas, muita gente acha, e infelizmente a gente vê nos estudos as pessoas que gostam de enganar os outros, ganhar alguma coisa a respeito disso, e ganham muitas vezes em cima do desespero de uma pessoa. Tanto nessas evocações de pessoas, né? Ver que aquela pessoa está desesperada por uma informação, ela vai dar informação qualquer, se passando por aquela pessoa. E muitas pessoas também ficam desesperadas por saberem daqueles que eram caros a eles, animais, que muita gente, a companhia é um animal. Então, o animal morre, a pessoa fica desesperada e ainda há pessoas que ganham se passando por isso. Então, quer dizer, a ingenuidade de um, a esperteza de outro e a falta de conhecimento também, né? Porque a gente sabe que isso não é possível, como vocês falaram logo no começo, e a Valquíria falou bem também esse respeito. Alguém mais vai falar? Gente, cadê Elcio, gente? Elcio, Oi, só um minutinho. Oi. Vocês já falaram, acho que já explicaram, mas eu continuei com uma dúvida, né? Lá no começo, quando fala, né, o animal desencarnou, o animal morreu, né? Então, está lá na erraticidade. Na erraticidade não existe, né, o espírito de animal, não existe espírito de humano, não é isso? É o espírito inteligente. É isso que eu estou entendendo? Não é espírito inteligente, não. Espírito não. É princípio inteligente. Princípio inteligente. E aí ele vai animar, fica lá na erraticidade, vai animar outros seres, tá? Aí eu fiquei na dúvida. Esses seriam os seres de animais, mesmo seriam os seres de humano, pode isso? Fiquei nessa dúvida. Não, Ivone, é o seguinte, o animal morre, o que animava o corpo daquele, a força vital que animava o corpo daquele animal, ela não vai para a erraticidade, ela vai para o todo, né? Ela vai ser utilizada para animar um outro animal que vai nascer no mesmo momento, ela não vai como os humanos. Nós desencarnamos, nosso espírito vai para a erraticidade. Então, oi.
Do animal, não. Nosso espírito vai para a erraticidade. Então, nós vamos aguardar a oportunidade da próxima encarnação. O animal não funciona dessa forma. Então, o que explicou ali é que não existem espíritos errantes de animais na erraticidade, só de seres humanos. O animal não é movido por um espírito, ele é movido pela força vital que volta para outro que se volta outro animal que estiver reencarnando. E como a Valquíria disse, geralmente sempre ele vai continuar assim, porque ele nunca vai evoluir até chegar uma outra coisa, tá? Mas ele não está na erraticidade, não. No mesmo instante que ele morre, né, desencarna, não é essa palavra, ele morre, no mesmo instante que ele morre, aquela energia dele já vai servir para abastecer, vamos dizer assim, não é essa palavra não, animar outra vida, animal. O senhor acho que queria falar alguma coisa, que ligou até o microfone dele. O Nelson está em greve hoje. Não, porque a internet às vezes aqui é muito ruim. Às vezes funciona, às vezes não. Mas o que eu entendi foi mais isso que a Cláudia falou mesmo. Só que, claro que também, assim, às vezes não é tão de imediato, mas também não é os períodos que a gente costuma ficar, né? Com as pessoas ficam 300, 500, 800 anos sem voltar. Ele não vai durar todo esse tempo, naturalmente. E é um processo também muito mais mecânico e sem um tratamento diferenciado também, não. É uma coisa assim mais que automática, né? Como fosse uma coisa mais automatizada, sem muito tratamento, né? Como que é feito com o ser humano. É feito por espíritos que têm essa incumbência, né? Que tem essa incumbência de cuidar dessa parte aí. Tem espírito, falange de espírito responsável por todas as coisas, inclusive para isso. Não parte dele mesmo, são espíritos que vão ajudá-lo nesse retorno ao próprio sistema, o todo, né? Tudo está em tudo, tudo está contido em tudo, né? Inclusive tudo vai se transformar em princípio inteligente, em força vital que funciona em todos os seres vivos. Cada um tem um. Clareou agora, Ivone? Perfeito, valeu. Muito bom. Valquíria, você pode ler a próxima, por favor? Evocação 284? A 38, 84. Evocação das pessoas vivas. Não sei sair daqui. Item 37. 38. Não, é 37. 37. Nós vamos para 37 agora. A encarnação do espírito constitui obstáculo à sua evocação? Não, mas é necessário que o estado do corpo permita que, no momento da evocação, o espírito se desprenda, esse é da pessoa viva, né? Se desprenda. Com tanto mais facilidade, vem o espírito encarnado, quanto mais elevado for em categoria o mundo onde ele está, porque menos materiais são lá os corpos. Isso aí precisa de uma explicação de Cláudia, porque é bem complicado, né? Olha, gente, falando, Elcio também está aí, tem um monte de gente aí, gente, pelo amor de Deus. É o seguinte, a gente acha que evocação é somente com desencarnados, não é não. Só que depende dessa facilidade, desse desprendimento do espírito do corpo para que ele possa falar. Então, vamos dizer assim, aqui já explicou bem no final que quanto mais avançado é o planeta, vamos dizer assim, que o espírito habita, mais imaterial, mais leve é a constituição física dele, menos o espírito está agarrado àquele corpo. Para nós que estamos aqui na Terra, que até medo de morrer a gente tem muito,
Então, a gente está sempre muito próximo e é mais difícil, mas não é impossível. Essa evocação ser feita, não. O espírito comunicante, eu já vi comunicação de espírito encarnado, sim. Mas aí ele tem que estar num sono profundo, de uma forma que ele não... em condições de forma que ele saia, dê sua comunicação e retorne sem prejuízo nenhum para ele. Ô, Cláudia, e a própria, por exemplo, na Barra, a equipe de Ivone vê como já aconteceu. A pessoa tentou um suicídio, estava no hospital, devia estar em sono profundo, né? A equipe foi lá, levou o espírito à reunião para conversar com ele, foi uma reunião inteira sobre isso. Uma terça-feira, foi a reunião, foi 2 ou 3 espíritos lá dessa forma. Assim. Então, para ela conversar com eles, para eles não por cabo da vida, reagirem, sabe? E também um espírito que estava levando a esse irmão ao suicídio, também depois foi levado lá para que conversar com ele, para ele tirar ele de perto, de obsessão, esse espírito, né? Para tirar ele também, para conversar com ele e levar para o mundo espiritual, sabe? Então, pessoas que tentam suicídio também, muitas vezes que estão lá em sono profundo, em coma ou alguma coisa, são levados também para conversar. É porque nós continuamos usando do termo do capítulo, evocação, né? Mas aqui fala como se nós estivéssemos chamando alguém. Eu estou dormindo, alguém está dormindo, eu chamo aquela pessoa e aquela pessoa vai comparecer para me responder através de um médium. É uma evocação. O que eu relatei antes e o que você está relatando agora é um trabalho, realmente. Mas a gente está falando dessa possibilidade. Há a possibilidade da gente se comunicar. No caso do trabalho da Barra, foi uma evocação pelos espíritos suicidas, pelos suicidas, que levou a esse trabalho. No que eu vi, também estavam pedindo por aquela pessoa. Estavam pedindo, porque era um fator muito grave, isso tem muitos anos. E estavam pedindo por aquela pessoa, a própria pessoa chegou e se comunicou. E ela estava encarnada. Então, há esses casos, sim. Muitas vezes, quando a gente está trabalhando por uma pessoa e há essa necessidade para esclarecimento da própria pessoa, né? E o esclarecimento, muitas vezes, dos irmãos que estão atuando sobre aquela pessoa. No caso do suicida, foi para demover a ideia dele de suicida e lembrá-lo das responsabilidades dele, né? Mas acontece sim. Pode ler a outra ou não dá mais tempo? Não, dá sim, porque vamos terminar como se fosse no grupo. Vamos ler 38. Pode evocar-se o espírito de uma pessoa viva? Foi isso que Cláudia falou aí, acabou de falar. Pode-se, visto que se pode evocar um espírito encarnado. É a mesma coisa de cima, né, que perguntou. O espírito de um vivo também pode, em seus momentos de liberdade, se apresentar sem ser evocado. Isto depende da simpatia que tem pelas pessoas com quem se comunica. Veja a questão 116, História do Homem. Em outro livro, deve ser, né? Então, vamos raciocinar essa daí, é espírito de uma pessoa viva, né? A mesma coisa de cima que Cláudia colocou. Ele pode ser... Valquíria, assim, eu não sei se é a mesma coisa, mas eu ia até comentar na primeira. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, né? Que eu acho que se encaixa... Aqui está falando de uma pessoa viva. Eu tenho um sobrinho, né? Ele já esteve até lá no centro, filho da minha irmã. E assim, eu tenho um sentimento, né? Um sentimento que ele é meu pai nessa encarnação, né? Meu pai morreu já tem
37 anos, né? Não, 47 anos já que tem que meu pai desencarnou. E eu tenho esse sentimento muito forte, né? Que ele é meu pai, é a encarnação do meu pai. Nesse caso, né? Meu sobrinho, o Otto Roberto, ele é, nessa encarnação é o Otto Roberto, mas se em sonho eu ainda pensasse nele, chamasse ele, precisaria ter essas condições ideais que a 37 fala, né? O que a Cláudia falou, deitar no sono profundo, né, de ser possível essa comunicação, e seria o espírito que está habitando nesse meu sobrinho agora, né? Eu entendo que seja isso, né? Olha, nem sempre é permitido já nesse caso. Ou a gente já passou, porque eu estudo esse livro aqui em casa, aí eu não sei se eu já estou lá na frente, eu não sei se eu já passei de vocês, enfim. Então, tem um tempinho já que eu já estudo o livro dos médiuns. Já essa pergunta eu já até vi. E se a pessoa tiver, você está pedindo, pensando no teu pai tiver reencarnado, muitas vezes ele não vai se comunicar mais como sendo seu pai. E nem tampouco ele vai chegar como seu sobrinho, se identificando. Porque entre esse período, mesmo que tenha sido um período curto, né, porque a gente fala em pouco tempo, ele tem que o espírito ele vai bloquear uma certa lembrança para não atrapalhar essa encarnação que ele está vivendo agora. Não sei se eu estou sendo clara para você. Você pensa e quem chega à mesa, quem chegaria seria o seu sobrinho. Então, muitas vezes ele não tem essa permissão de lembrar de quem ele foi, porque poderia perturbá-lo muito na encarnação que ele está vivendo agora. Então, muitas dessas rogativas ficam sem resposta por isso, porque o espírito já reencarnou. Então, como ele está reencarnado e ele está vivendo uma outra vida que é necessária para ele, meio que fica em estado latente essa lembrança da encarnação passada, mesmo tenha se dado há muito pouco tempo. Entendeu? Não é uma coisa assim muito comum, não. De ele se manifestar, você chamando o teu pai, chegar o seu sobrinho, porque são certezas que a gente não deve ter, de uma certa forma, Alessandra. Entendeu? Para não comprometer a encarnação atual dele. Então, ele também não lembra, e se ele fosse evocado, ele poderia guardar essa lembrança dessa evocação dele. Não uma lembrança nítida, mas ele poderia guardar essa lembrança, o que traria perturbação para ele. Então, só se o espírito já tivesse numa condição de elevação muito grande, para que ele possa recorrer às memórias que ele tem, sem lhe causar nenhuma perturbação. Entendeu? Entendi. Então, por enquanto, você vai ficar no achômetro. Não, mas eu não tenho curiosidade, não. Assim, o sentimento já me basta. Não, mas às vezes a gente pensa. Às vezes a gente pensa isso sim, por causa de características muito parecidas que a gente via em um, né, e tá vendo em outro. Ou por alguma coisa, e de repente pode que seja ele mesmo. Só que talvez ele não te dê essa certeza, não, infelizmente. Eu não sei se é bem isso, não. Alguém, por favor, pode me ajudar? Elcio, você pode ler a próxima? O meu livro está diferente a numeração de vocês. Mas eu estou sem o livro aqui, Lúcia. O problema todo é esse. Ah, tá. Eu estou sem o livro. Mas sobre isso, Elson, o que foi falado agora? Você tem conhecimento. Cláudia, então assim, leia a próxima e Elson comenta, por favor. Não, deixa ele dar o parecer dele, Lúcia, sobre isso, porque isso aí é uma questão que gera muita dúvida. Ninguém pode ficar com dúvida, não. Não é... Assim, essas evocações não são tão fáceis assim também, né? Uhum. A gente acha que vai conseguir com certa facilidade, não é bem assim. Tem uma certa dificuldade para isso. Claro que pode acontecer. O que a Cláudia falou também pode acontecer, assim como também não pode não ter nenhuma consequência. Na verdade, é uma coisa que a gente não deve tentar sem ter um objetivo, né, maior para isso. Mas também a gente também
na prática do dia a dia, a gente vai perceber que não vai ser fácil fazer um tipo de evocação como essa, não. Tem que ter umas condições muito especiais, que não é toda hora que você... Primeiro que o espírito ele tem que estar querendo também dar a comunicação, né? Às vezes ele não quer isso também, que é o que mais acontece, né? Ele não quer nem saber disso aí. Então, e ele também tem que estar numa condição de um sono muito profundo para poder realmente se deslocar. A gente vê isso, essas situações acontecem mais por acaso, né? Uma situação sem que ninguém espere, do que a gente querendo. Pode acontecer os dois, mas aquela que a gente menos espera que é mais comum. Vamos ler outra pergunta aí, né? A gente já está quase na hora. Eu só Tem tenho... a outra pergunta. Posso só fazer um comentáriozinho? Eu estava pensando aqui sobre desdobramento, né? Que algumas pessoas têm facilidade de se desdobrar, de sair do corpo. Eu só não compreendo uma necessidade de um encarnado, um espírito encarnado, ir numa mesa mediúnica, a não ser nesse caso do suicida, de uma pessoa em coma que precisa de um tratamento. Agora, de outra forma, tem telefone, né? Eu acho que não precisaria você fazer um desdobramento para ir numa mesa. Acho isso aí um pouquinho complicado. E eu concordo com a questão que a Cláudia falou, que a partir da encarnação os espíritos realmente têm um certo bloqueio, como um véu, né? Se fala muito do véu, e que você não é permitido, inclusive, que imagina, Alessandra, o seu sobrinho olhar para você, vai até em crise, eu sou o pai, eu sou o sobrinho. Então, o espírito precisa ter esses segredos, digamos assim, que o espírito da gente, a parte superior, né, que se fala do espírito superior, o eu superior, talvez até saiba, mas ele encarnado, acredito também que não tem como saber e nem teria uma função, como o Elcio falou, eu acredito que todas essas situações são bastante específicas e dependem da necessidade e que tenha um objetivo certo. Uma coisa sem objetivo, acho que dentro da doutrina não tem nem cabimento. Né? Era isso. Graças. Ô, Valéria, Oi. Valéria, quando a equipe espiritual vai buscar o espírito no hospital, aonde seja para dar uma comunicação, vai o espírito lá, mas só vai por uma necessidade para o espírito. Fala assim, a pessoa que tentou o suicídio está lá em coma. Então, a espiritualidade, como o caso do suicida lá, a espiritualidade vai lá buscá-lo para conversar com ele para a necessidade de ele continuar a sua vida encarnado. Os espíritos só vai buscar as pessoas por uma necessidade. Se não for, eles não fazem isso. Não vai numa reunião mediúnica, entendeu? Eles não vão assim, fulano vai lá dar a comunicação, não. São coisas que são necessidade mesmo. Não é, Dona Maria? Só que já doutrinou tanto? Hein? Não, a senhora que já conversou muito com os espíritos, não é? Há uma condição que os espíritos vão lá, que a equipe espiritual vai buscar esse espírito, é por uma necessidade muito grande, não é? É isso mesmo. Eles sabem, né? As necessidades. Eles sabem. Não é assim, eu vou lá dar a comunicação, não. Não, é tudo a programação deles lá. Eu entendi. Fala, Valéria. Vou colocar mais uma coisinha. Tá bom?
Obrigada, Lúcia. Obrigada, Maria. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Alessandra. Obrigada a todo mundo. Olha, faltam 6 minutos ali. Vamos ler só essa. A de vocês é 39, a minha é 40, eu nunca vi isso. Fala terminar como no Divino. O Divino termina às 9 horas. Como essa reunião de sexta-feira, ela vai levar muito tempo ainda, porque a reunião do Grupo Espírita fechada, ela ainda vai levar um tempo sem abrir. E essa vai continuar durante um certo tempo, como os espíritos do Divino devem estar acompanhando. Então, vamos terminar mais ou menos na hora que termina a reunião de lá. Vou ler só essa pergunta aqui e deixar outra para a semana que vem. Ó. Quem vai ler aí? É a 39 de vocês, a minha é 40. Eu posso ler. Em que estado se acha o corpo da pessoa cujo espírito é evocado? Dorme ou cochila? É quando o espírito está livre. Viu? Resumiu. Item A. Poderia o corpo despertar enquanto o espírito está ausente? Não. O espírito é forçado a entrar na sua habitação e, no momento ele estiver confabulando convosco, deixa-vos imediatamente e às vezes diz por que motivo. Claro, chegou perto, para mim nem serve que cochilar comigo, eu não cochilo, eu fico com um olho aberto e um fechado. Até dormindo eu já sou assim. Um olho aberto e um fechado. Então, as crianças falam, mãe, chega perto da porta do seu quarto, você já acordou. Eu falei, eu tenho isso. Então, é claro, o espírito ele é levado de volta imediatamente para o corpo, porque ele tem que dar ciência do que ele está fazendo, que é a encarnação dele, né? O espírito nunca se desprende do corpo, né, Cláudia? Não, na verdade. não. Né? Senão o corpo desencarna. Exatamente. De qualquer maneira, ele está sempre ligado. Ele retorna, mas não estava desligado. Né? Então, ele retorna imediatamente, porque justamente continua ligado. Até no processo de trabalho que se faz de desdobramento, né? O espírito não se desprende do corpo. Ele continua sempre ligado em todo o trabalho que se faz na casa. O espírito do médium, dos trabalhadores, não se desliga nunca. Se desligar, não tem o retorno, vai ter o retorno no plano espiritual. Né? Está sempre ligando. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Valquíria, você pode fazer a prece final, por favor? Posso sim, Lúcia. Agora, né? Pode fazer. Então, graças a Deus, irmãos queridos, agradecemos ao nosso Pai pelo esse estudo maravilhoso, pelo esclarecimento que tivemos dos nossos irmãos, pela orientação dos espíritos amigos que aqui estiveram conosco, que estiveram nesse trabalho, responsável por esse trabalho, pelos nossos irmãos queridos que se encontram lá no Divino Espírito Santo, também nos orientando, estudando conosco, trocando conosco conhecimento, ensinamento, vibrações. Por isso, nós te agradecemos, Pai. E pedimos, Pai, pelos nossos irmãos que não puderam comparecer, encarnados e desencarnados, nossos irmãos que sofrem nesse instante no abandono das ruas, pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, pelas pessoas que sofrem com a perda dos seus parentes e que ainda não têm o conhecimento necessário para aceitar essas condições da vida de uma maneira mais equilibrada, Pai. Nós pedimos por esses irmãos, por essas mães sofredoras, por esses irmãos queridos que desencarnam, que estão desencarnando agora recentemente, ainda, com certeza, sem preparo, pego de improviso e talvez, Pai, ainda por ignorância do conhecimento, que a vida continua após essa vida material que nós temos, que não está nas nossas mãos, pode nos tirar a qualquer momento que o Pai assim desejar. E que nós estejamos preparados para essas situações, equilibrados, raciocinando, Pai, dentro da doutrina, para que possamos nos sentir firmes, felizes, apesar das nossas dores, das nossas preocupações. Pai querido, mais uma vez te agradecemos por esse estudo,
e pedimos que nos permita sempre, Pai, estarmos reunidos em Teu nome, para que possamos cada dia mais adquirir mais conhecimento, mais compreensão dessa doutrina, que nos ajuda, que nos esclarece, que nos mantém firmes, Senhor, nos propósitos da vida, nas nossas preocupações, no dia a dia da nossa vida. Pai, fique conosco, hoje, agora e sempre, Pai. Precisamos muito da Tua ajuda, da Tua proteção. Que assim seja, graças te damos. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Até Bom é segunda-feira. poder conhecer. Mônica, eu não te conhecia. Boa Prazer em noite. te conhecer. Prazer, igualmente. Você tem uma voz bonita, pode falar durante a reunião, tá? Tá bom, obrigada, obrigada. Gratidão a todos, tá? Obrigada. Obrigada, gente. Precisamos a gente aprender junto, né? É isso aí. Vamos estudando. Estudar é bom, gente. Estudar é muito bom. Boa noite. Boa noite, para vocês. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Energia para o seu ombro, dona Santinha. Vai ficar ótimo. Ela já deu uma melhoradinha, graças a Deus. Boa noite. Beijo, boa noite, gente. Fica com Deus. Boa noite, Luiz, Ivone, Dona Melhora, Maria. Santinha. Boa noite, gente. Ivone, Mônica. Já botou tchauzinho. Não, Santinha, melhoras. Tchau. Gente, uma boa noite, um ótimo final de semana para todos. Que assim seja. Vocês também. Tchau. Tchau. Que bom.